Aí, galera, aqui é o professor Lúcio, professor de língua portuguesa, professor de jornalismo, professor da área do direito, produção textual. Aqui no nosso canal a gente trata de vários assuntos relacionados a isso. E hoje eu quero falar sobre um probleminha que incomoda muita gente. Por quê? Recentemente eu estava fazendo um trabalho de entrevista jornalística, entrevista ping-pong com os meus alunos de jornalismo, e na hora de fazer a correção do material, eu encontrei muitos erros do uso do porquê. A maldição do porquê. É isso mesmo. Então eu quero mostrar para vocês como um trabalho jornalístico pode ser prejudicado porque o cidadão não sabe usar o porquê. Como uma peça do direito pode ser prejudicada em função desse erro. E é um erro chatinho, né, gente? Porque para resolver não é assim, ó, vai ali ligeirinho, olha, põe aqui, vê como é que é no Google, no sei lá, legal? Você tem que ler, tem que avaliar cada situação. Então a gente sabe que o porquê tem 4 maneiras de ser escrito. Vamos lá. Olha só, uso do porquê. Aqui você tem a capa de uma revista, é uma capa antiga, a revista Carta Capital. O garotinho estava se candidatando à presidência da República, é antiga, portanto, como você vê, e na manchete, na chamada, está lá. Por que não votar em garotinho? Não é? O porquê está junto. E ele não é junto. Ora, isso não tira o crédito da revista? Um errinho tolo, mas pode tirar o crédito da revista. Então, esse porquê não é junto. Como é que é esse porquê? Vamos ver? Vamos lá. Roda aí. Vamos lá, meu auxiliar técnico aqui, rolando. Vamos lá. Primeira coisa, você vai seguir esse caminho que eu vou avisar aqui para você. Tá legal? Porquê juntinho, casadinho, com o chapéuzinho lá, junto com o acento. Quando é que isso acontece, gente? Junto com o acento. Quando ele vira um substantivo. Só não estou muito lembrado disso, não. Substantivo, que dá nome às coisas. Ou seja, o substantivo que carrega, por exemplo, o artigo na frente. Então, olha ali. Unidos, juntos como recém-casados, quando virar substantivo. Ou seja, quando for antecedido por um artigo ou por um pronome. Ou seja, o artigo e o pronome na frente do porquê tornam esse porquê um substantivo. Então, a primeira coisa, verifica se tem um artigo, verifica se tem o pronome e junta as criaturas e coloca o acentinho. Então, vamos ver o exemplo. A tia quer saber o porquê de faltar tanta luz. Ou porquê. Apareceu o ozinho lá, resolveu o problema, meu queridão. Junta a criança, bota o acento. Quando ela souber um porquê, meu querido, lembra o que é isso? O artigo indefinido. O definido, um indefinido. Transformou em substantivo. Um porquê vai ficar muito bravo. Nenhum porquê justifica a incompetência das autoridades. O que é nenhum? O pronome indefinido. Legal? Então, primeira coisa, ó, não sei como é que é. Dá uma olhadinha e vê o que aparece na frente. É um pronomezinho ou é um artigo? Juntou, casadinho e bota o chapéu. Vamos lá. A outra tela. Agora aparece o porquê separar. Por que garotinho não pode se candidatar? Ou por que não votar em garotinho? É aqui o diabinho que está dando a solução para nós, ó, a técnica do diabo. Então, quando eu separo o porquê? Eu separo o porquê quando eu subentender a palavra diabos. O diabo separa as criaturas. Aí você separa. Como assim? Vamos ver o exemplo? Rodando aí. Olha lá. Gráfico separado quando puder subentender a palavra diabos. Diabos? Sim. Por quê? Diabos. Vai faltar energia. Eu não sei por que diabos vai faltar energia. Então, por que não votar em garotinho? Por que diabos não votar em garotinho? Botou o diabo, separa as criaturas. Então, o diabo vai nos ajudar, mostrando que as criaturas ficam separadas se a gente subentender a palavra diabos. Rodando aí, vamos lá, mais uma tela. Mas o porquê também será separado num segundo caso, quando eu puder trocar por pelo qual, pelas quais, pelos quais ou pelas quais. Ok? Se eu puder trocar por pelo qual, pela qual, aqui você tem um pronomezinho relativo antecedido pela preposição por, ele também vai ser separado. Então, também será separado quando pudermos substituir por pelo qual, pelas quais. Experimente! Eu não sei a razão pela qual as autoridades deixaram isso acontecer. Se eu troquei por pela qual, separei. Os verdadeiros motivos pelos quais vai faltar energia, a sociedade desconhece. Então, se for subentendi diabo, ou troco por pelo qual, pela qual, separa o porquê. Mais uma telinha aí, vamos lá?
mais uma telinha. O porquê separado com acento. É a técnica do diabo. Olha o diabo nos ajudando aí, gente, né? O mesmo caso do diabo. Agora vai o porquê. Além de subentender a palavra diabo, ele vai bater num sinal de pontuação. Então vai lá. Será assim, apartado, quando pudermos subentender a palavra diabos e bater em qualquer sinal de pontuação. Então é a regrinha do diabo, mas agora batendo no sinal de pontuação. Por quê? Porque vai aumentar a entonação batendo no sinal de pontuação. Então o governo foi incompetente. Por que diabos? Botou diabo, separei. Bateu no ponto, separa e acentua. A titia vai ficar sem televisão. Por que diabos? Botou diabo, separa as criaturas. Bateu no ponto, acentua. Neymar, nevou. Que Neymar nevou em Palhoça naquele ano. Por que diabos? Mesma coisa. Legal? Então vamos lá. Deixa eu ver se está claro. Primeira coisa a fazer. Verifica se tem algo na frente que torne substantivo. Tem? Matou. Junta e bota o acento. Segundo, vê se você consegue trocar, subentender a palavra diabos ou trocar por pelo qual, pela qual. Se for o caso, se isso acontecer, separou. Se além disso, se você subentender a palavra diabos, e bater no sinal de pontuação, separa e coloca o acento. O que faltou? O porquê junto, sem acento. Então, se não for nenhum caso, vai ser o junto com acento. Por exclusão, só pode ser junto com acento. Você tentou botar o diabo, tentou trocar por pelo qual, pela qual. Tem um o na frente, ou tem um pronome esse, porquê, ou porquê, um porquê. Não tem nada disso, então só pode ser porquê junto. Exclusão. Ah, é facinho, né? Você não precisa mais fazer o que você sempre fez com a professora no colégio. O que que é? Você coloca o porquê meio separado. Não é assim que você faz? Aí você diga para a professora, não, tá junto, senhora não tá vendo? Não, tá separado. Sempre acerta. Então, olha aqui. Quando é que ele é junto? Quando for igual a pois, ou seja, ele é uma conjunção. Igual a pois é uma conjunção. E aí, professor, você vai ver que ele está no meio da frase. Ele vai dar a explicação da causa de alguma coisa. Olha lá. As autoridades são incompetentes. Por que não encontraram alternativas em tempo hábil? Pois não encontraram alternativas em tempo hábil. É facinho, meu querido. Havia muito trânsito em Palhoça. Por quê? Pois ocorreu um acidente grave. Não é tão difícil assim. Você está vendo? Vamos lá. Para encerrar a aulinha do porquê hoje, rodando aí a telinha. Vamos lá. Rodando a telinha. Um momento poético, faltou uma musiquinha de fundo agora, né? Momento poético, uma poesia do tio Russo, com todo amor e carinho, sobre os porquês para vocês. Vamos lá? Você me acompanha aqui, vamos ver se tá bonitinho? Olha lá, os porquês. Você tá vendo? Ó, substantivou, bota junto, né? Por que assim te comportas? Por que diabos assim te comportas? Professor, eu aprendi que sempre que for pergunta é separado. Cuidado, é melhor botar o diabo para certificar. Por que diabos assim te comportas? Separei. Não encontro portas em tua alma, apenas um muro de largas pedras e inscrição em língua desconhecida. És impermeável e tão indecifrável. Por quê? Bateu no potinho, botou o diabo, separou, botou vazio. Somos separados pelo intervalo desse porquê. Olha o pronomezinho aqui na frente, gente, ó, de mais esse. Pronomezinho demonstrativo. Desse porquê. Escrevo junto quando substantivado for o porquê, um porquê, esse porquê. Rodando a telinha. Quero substantivar esse amor, torná-lo objeto de atenção e carinho, com artigo, com pronomes, com leis e nomes, a darem frases completas, soltas pelo texto de nossa cama, na tessitura de nosso sexo, solto em alguns porquês suspirados e promessas afagadas, sem um porquê concreto para te amar. Por que insistir? Por quê? Na abstração desse sofrer? Terminei com poesia para fechar legal, hein, galera? Então, ó, não errar mais o uso do porquê. A gente está aqui para ajudar vocês. Eu volto, hein? Valeu aí!